E nós chegamos agora no capítulo 4. E eu gostaria que nós lêssemos o primeiro versículo desse capítulo. 1 João, capítulo 4, o verso 1. Diz assim o texto. 1 João 4, 1. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado, ou na versão da Almeida Revista aí atualizada, saído no mundo, ou saído pelo mundo. Que Deus possa abençoar a leitura e a exposição da sua santa e bendita palavra, conforme na oração do nosso irmão Mateus. Irmãos, eu queria que nós lembrássemos como termina o capítulo 3. O último versículo diz, e nisto conhecemos, a parte B do versículo, que ele está em nós. Nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Aqui, mais uma vez, eu preciso repetir, e é sempre bom repetir, falamos sobre isso na classe Novos Membros, como as heresias quase sempre começam em pôr em evidência uma doutrina em detrimento de outra, enquanto que as Escrituras sempre colocam as doutrinas em equilíbrio. É uma característica da nossa própria natureza decaída, fazer, às vezes, conscientemente, às vezes inconscientemente, colocar um versículo brigando com o outro. E é preciso aqui que a gente note o equilíbrio entre esse último versículo do capítulo 3 e o primeiro versículo do capítulo 4. Quando Martin Lloyd Jones comentou a respeito desses versículos, ele fez referência a um livro publicado no início do século XX, chamado Religiões de Teologia e Religiões do Espírito. Os irmãos não se preocupem com o barulho das crianças, é também uma característica nossa que nós não temos classezinha de escola de crianças quando há pregação. Toda a Bíblia mostra que quando havia as reuniões no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as crianças não eram excluídas, mas eram incluídas. Elas têm que aprender a se comportar no culto também. Faz parte da natureza decaída reclamar como o meu sobrinho está reclamando, meu sobrinho neto está reclamando, mas ele vai aprender a se comportar também, não é? Todos aprendem. Então, comentando esses dois versículos, o Martin Lloyd Jones fez referência a um livro que foi publicado no início do século XX, intitulado, Religiões de Teologia e Religiões do Espírito. Repito o título, Religiões de Teologia e Religiões do Espírito. E esse livro, o título, mostra como até o pentecostalismo, que nasceu lá no final do século XIX, virado do século XIX do século XX, dividiu a igreja na interpretação desses dois versículos e de outros, como se esses dois versículos estivessem ensinando duas coisas excludentes. Ou você é preso à letra, ao dogmatismo, à teologia, ao estudo, ao ensino autoritativo, verso 1 do capítulo 4, ou você tem plena liberdade no Espírito Santo, última parte do versículo 24 do capítulo 3. Da nossa parte, como sempre fazemos, nós precisamos ter a certeza aqui de que há um problema se nós enfatizamos a experiência à custa da doutrina, ou se nós enfatizamos a doutrina à custa da nossa experiência cristã, como se as duas fossem algo conflitante ou contrastante. João diz aí no verso 24, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que Deus nos deu. E dizem lá, aqueles da religião do Espírito, vejam aqui, não são os credos nos acusando,
não são os catecismos nos acusando, não são as confissões, mas é alguém vivo. A verdadeira religião é a religião do Espírito. E qual seria a nossa resposta a essa afirmação? Nossa resposta pode ser, sim, nós podemos concordar com essa afirmação. Embora vocês estejam nos estocando aí ao fazer referência a catecismos e confissões, nós também cremos, né, que não é, em última análise, o catecismo e a confissão, mas é o Espírito Santo que nos conduz à verdade, usando o catecismo, usando a confissão, usando a Escritura. E a Escritura também vai dizer, por outro lado, não creiam em qualquer espírito. Examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então, concluindo, os dois aspectos, os dois ensinos são essenciais, não podem ser separados, nem muito menos, irmãos, postos a brigar um contra o outro. O nosso irmão Oswaldo, ele postou na lista dos novos membros na classe uma avaliação muito preciosa do pensamento de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era um pastor congregacional que foi considerado um dos maiores filósofos norte-americanos. Ele viveu praticamente o século XVIII, né? Ele morreu cedo, com 54, 56 anos. Ele se ofereceu como voluntário para uma vacina experimental contra a varíola e acabou morrendo porque deu errado, né? Mas ele é considerado um dos maiores filósofos norte-americanos e também um dos maiores teólogos norte-americanos. E é dele um dos sermões talvez mais conhecidos no mundo inteiro, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E a avaliação que o nosso irmão postou é a seguinte, abre aspas: embora Edwards, um homem muito intelectual, valorizasse profundamente o intelecto e a razão, ele insistia que o verdadeiro conhecimento de Deus transcende o mero intelectualismo. É a ênfase no intelecto. Lembro aqui de Lutero. Bom alemão, aquelas palavras duras, ele falava, a razão é essa prostituta. Não é que Lutero fosse anti-intelectual. Ele era doutor em teologia. Ele era professor universitário. Mas ele dizia que se a mente humana se desgarrar da Escritura Sagrada, fazendo aí uma análise anacrônica, é como se fosse um trem rodando fora dos trilhos. Parece que ele está livre, mas ele está simplesmente fora de controle, descarrilado. Assim é a mente humana. Assim é o intelectualismo. Nós precisamos da mente, mas não dependemos da mente à parte das Escrituras. Continuando, Jonathan Edwards defendia um verdadeiro senso da glória de Deus. É algo que não pode ser obtido através do mero raciocínio especulativo. O estudo teológico deve ser profundamente experiencial, levando a um gosto espiritual das coisas de Deus. Edwards buscava um conhecimento que transformasse o coração e se manifestasse em ações. Então, esse é o equilíbrio que precisa ser buscado. Esse deve ser o nosso alvo como cristãos, conhecer a doutrina e viver a doutrina no poder do Espírito Santo, porque tanto para conhecer a verdadeira doutrina, quanto para viver a verdadeira doutrina, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Vemos então, irmãos, que João, esse primeiro versículo do capítulo 4, ensina que qualquer tipo de experiência que não esteja firmemente fundamentada na doutrina dos apóstolos é perigosa. Essa é digamos assim, a declaração geral desse primeiro versículo. Mas vamos examinar aqui os detalhes desse primeiro versículo. João, aqui em primeiro lugar, está nos dando uma ordem muito solene, tanto no sentido negativo quanto no sentido positivo.
Essa ordem solene, dita no sentido negativo, vai nos mostrar que nós precisamos nos abster de alguma coisa, de evitar um determinado tipo de atitude, que seja: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Essa afirmação, irmãos, dá a entender que os leitores originais do apóstolo João eram propensos a aceitar esse tipo de ensino que lhes parecesse ter sido dado por inspiração. Muita gente ensina que ser prudente, que pôr o pé no freio, que não dar crédito imediato a certos tipos de pregação, de mensagem, que finalmente vira a rejeitar certos ensinos, significa que nós somos incrédulos, significa falta de fé, significa que nós estamos apagando o Espírito, significa que nós estamos nos opondo à obra do Espírito Santo, que estamos nos rebelando contra os profetas de Deus. Mas essa aqui é um versículo inspirado, esse é um trecho inspirado das Escrituras. Foi o próprio Espírito Santo que levou João a escrever: não deem crédito a qualquer espírito. O próprio Espírito Santo diz: provem os espíritos. E isso não é incredulidade, isso não é falta de fé. João está nos advertindo aqui, irmãos, que nem tudo aquilo que é sobrenatural é divino. Nem tudo aquilo que é sobrenatural vem de Deus. Satanás é, num termo bem popular, muito maroto. Ele pode se transformar em anjo de luz, como nós já aprendemos. E os seus ministros podem vir revestidos como instrumentos de justiça, como diz o apóstolo Paulo. A palavra espírito aqui, irmãos, pode ser também traduzida por ensinamento. E João nos ordena: não sejam crédulos. Portanto, irmãos, não podemos ser acríticos. O que é uma pessoa acrítica? É uma pessoa que não possui a capacidade ou a habilidade de discernimento. Todo caminho leva a Deus. Na continuação, essa mesma ordem de João é expressa em termos positivos. Parte B do versículo: antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Essa palavra aí, provar, no contexto, tem um significado parecido, digamos assim, com o metalúrgico, que vai testar a integridade de uma liga metálica, colocando essa liga no fogo. Da mesma forma, nós testamos as mensagens que ouvimos pelo fogo da verdade apostólica, para saber qual é o espírito que está por trás dessa mensagem. E, finalmente, João nos dá a ordem, a razão para essa ordem. Qual é a razão? Muitos falsos profetas se têm levantado ou saído pelo mundo. Essa palavra, que na nossa versão é traduzida por levantado e na Almeida Revista Atualizada por saído, ela é uma palavra que indica que esses falsos mestres davam muita ênfase ao fato de terem sido enviados como apóstolos. A palavra apóstolo é literalmente enviado. Eles tinham essa convicção íntima, esses falsos mestres, esses falsos profetas, de que eles tinham uma tarefa que os impelia a divulgá-la pelo mundo todo. Esse verbo, levantado no original, indica também uma atividade contínua. Isso significa, irmãos, que aqueles falsos profetas se esforçavam, se dedicavam arduamente em proclamar uma mensagem falsa. Alguns comentaristas dizem que, quase que certamente, esses falsos profetas são exatamente aqueles mencionados em 1 João, capítulo 2, versos 18 e 19. Lembram? Aqueles que haviam saído da igreja, mas provaram que não eram da igreja porque haviam saído, porque se fossem teriam permanecido conosco.
Eles agora estavam divulgando arduamente os seus falsos ensinos que diziam ser inspirados. No mundo, ou pelo mundo afora, como diz a Ara, quer dar a entender exatamente isso, que após deixarem a igreja onde eles estavam, eles se espalharam pelo mundo para divulgar as suas ideias. Então, irmãos, precisamos estar convictos disso. Satanás inspira os falsos profetas. Ele imita grotescamente o mesmo fenômeno da inspiração que nós temos na Escritura Sagrada. Por isso, o apóstolo João está ensinando que acolher qualquer pregador que fala em nome de Deus e ouvir de mente desarmada qualquer pregação como se ela viesse de Deus é uma atitude insensata, é uma tolice. Agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Será que esse assunto diz respeito apenas a pastores, professores, teólogos, presbíteros, diáconos? É um assunto que diz respeito apenas a um determinado grupo de pessoas dentro da igreja? Igrejas que fazem essa distinção entre clero e laicato é apenas um assunto do clero e não dos leigos, digamos assim? Reparem o que João escreve aqui nesse versículo. Amados, não creiais a todo espírito. Ele não diz pastores ou presbíteros, não creiais a todo espírito. Ele escreve para, entre aspas aqui, o membro comum da igreja. Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos. É vocês que têm que fazer isso, são vocês. Mais tarde ele vai dizer assim no verso 4, filhinhos, vocês são de Deus. E eu acho aqui que ele está usando essa expressão filhinhos de uma forma muito deliberada. Na verdade, eu tenho certeza disso. O Espírito Santo fez com que ele escrevesse assim. Vocês, os membros comuns da igreja, filhinhos, vocês nos ouvem porque vocês são da verdade. Então, é uma obrigação de vocês. São vocês que, como no linguajar de João, reivindicam o nome de cristão. Vocês têm que estar nessa posição de examinar e de testar os espíritos. Por isso que nós demoramos muito tempo na classe Novos Membros, Então, na verdade, de João, esse poder nos é concedido para fazer isso. Aquele que está em vocês, de João, no verso 4 desse capítulo, é maior do que aquele que está no mundo. Nós recebemos essa capacidade por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e por isso nós temos esse poder de discriminação, de entendimento. O apóstolo Paulo diz isso também em 1 Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É isso? Então, assim, eu vou chegar aqui a mais uma e a última pergunta. Como esse teste tem que ser feito? Como nós podemos saber se certos espíritos são verdadeiros ou falsos? Existem aquelas pessoas que dizem que as manifestações sobrenaturais são a prova verdadeira de que o ensino é verdadeiro. Desculpe a repetição aqui. Eles dizem assim: com certeza esse homem está certo. Com certeza esse homem vem de Deus. Você não ouviu falar do que ele tem feito por aí? Não soube das curas que ele realizou? Não ouviu falar que ele tem visões do céu? Foi arrebatado ao céu e ao inferno? Mas nós sabemos, isso é claro, que essa é uma maneira muito perigosa de testar ou de provar os espíritos. O apóstolo Paulo afirma, por exemplo, sobre o homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2,9, que ele se manifestaria, abre aspas, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. E ele completa no versículo 11, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. De propósito, Deus está fazendo isso para que um determinado grupo de pessoas siga após ele. E
qual é a resposta que Jesus vai dar a certos homens que dirão a ele: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Senhor, Senhor, nós não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos muitas maravilhas em teu nome? Qual é a resposta que Jesus vai dar a eles? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E nesse ponto, lembram daquela famosa afirmação de Lutero? Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Dizem que nós somos incrédulos, mas nós não somos incrédulos. Nós, de fato, podemos e devemos orar por milagres, devemos orar por curas. Mas isso não vai significar absolutamente nada se nós não estivermos andando em conformidade com as Escrituras Sagradas. Um outro teste que eu vejo muito informalmente é: esse homem é fervoroso. Já viu como ele ora? O fato de que as pessoas são fervorosas não implica, não indica que elas têm o ensino correto. Pregar com convicção, pregar com desembaraço, pregar com segurança e confiança, não é prova de nada. O mesmo acontece, irmãos, com as experiências místicas. Muitos líderes carismáticos dizem por aí que tiveram visões ou revelações, podem dizer que tiveram algum tipo de orientação extraordinária da parte de Deus, de revelação extraordinária da parte de Deus, mas essas afirmações, essas alegações, na verdade, dizem muitas coisas, e essas coisas não são nada boas a respeito do caráter deles. Então, quais são os testes verdadeiros? Primeiro e mais importante é, como nós já vimos, a conformidade com o ensino bíblico. Diz João aí no verso 2, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Oportunamente nós vamos tratar com mais detalhes esse versículo. Mas nós podemos encontrar essa afirmação com palavras diferentes no versículo 6, onde João fala de si mesmo e dos demais apóstolos, dizendo assim: nós somos de Deus, os apóstolos. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Se você ouve os apóstolos, se você permanece na doutrina dos apóstolos, você é de Deus. Um outro teste que podemos empregar, e é derivado desse primeiro, é a seguinte: a mensagem dessa pessoa está realmente glorificando a Deus ou está glorificando a si mesmo? Jesus tem a preeminência ou a mensagem é basicamente sobre experiências pessoais, sobre milagres e sobre visões? Quando você ouve essa pessoa, você diz: que homem maravilhoso. Ou você diz: que Salvador maravilhoso. Você diz: que experiências maravilhosas esse homem tem. Ou você diz: quem é o homem, com H maiúsculo, do qual ele está falando? Lembrem aí mais uma vez da afirmação de Lutero: qualquer mensagem, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. E aqui eu lembro de Deuteronômio, já citei um texto de Deuteronômio quando fiz a avaliação de Naum 3, eu vou citar aqui Deuteronômio 13. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, e depois ele disser assim: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Quantos verbos importantes, irmãos. Terceiro teste, derivado desse segundo, é o seguinte:
esse homem aceita ser examinado, porque, irmãos, os falsos profetas invariavelmente têm um ego imenso e se ofendem com isso. Eles são autoritários e arrogantes. Eu me lembro de uma certa igreja do qual fui membro, presbiteriana, infelizmente, foi convidado um ex-pai de santo para falar. E ele contou lá experiências do Arco da Velha, que ficou sepultado 7 dias, que botaram uma bola de metal na cabeça dele, e finalmente ele disse assim, que depois que ele se converteu, alguém cortou o burrinho do freio do carro, e ele veio de Juiz de Fora, ele soube disso, cortaram o burrinho do seu freio. Aí ele, é? E aí ele, para provar que Deus é maior do que o inimigo, ele desceu de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro com um carro sem freios. E depois abriu-se para perguntas. E a pergunta que eu fiz é a seguinte, ele disse coisas, né, que foi consultor espiritual de atores e atrizes da Globo, etc. e tal, e eu disse para ele assim, o senhor tem alguma prova de tudo aquilo que o senhor afirmou? Alguma repórter de jornal? Alguma coisa? Sabe qual foi a resposta dele? Vejo que há um incrédulo no nosso meio. Como eu disse aqui, autoritários, arrogantes, que se ofendem com o fato de serem examinados. A respeito dos judeus da sinagoga de Bereia, Atos dos Apóstolos 17, diz o seguinte, o livro de Atos, eles eram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eles puseram à prova a pregação do apóstolo Paulo e, como resultado, diz o verso 11, creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Pergunta aos irmãos, será que o apóstolo Paulo ficou ressentido ou ofendido com o fato deles ficarem provando nas Escrituras se aquilo que Paulo estava dizendo era mesmo verdade? Será que Paulo ficou ofendido com o fato deles terem testado a pregação de Paulo pelas Escrituras Sagradas? A resposta é óbvia. O quarto, irmãos, princípio derivado desse terceiro, esses homens aceitam ser examinados por outros, especialmente no que diz respeito às finanças deles. Eles prestam contas do dinheiro. Frequentemente nós vemos igrejas que são verdadeiros impérios econômicos, onde os bens da igreja se confundem com os bens do pregador, do pastor presidente, do presbítero, do bispo primaz, ou o que quer que seja, do apóstolo. Eles prestam contas? João 3,20 diz, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Eu me converti em 1978 e eu quero lembrar aqui, às vezes a história se perde, né? Dos 10 maiores televangelistas americanos da década de 80, e alguns tiveram programas aqui no Brasil, Jimmy Swaggart, Rex Hammer, etc., Oral Roberts, Joyce Meyer, Pat Robertson, Morris Cerullo, Marvin Gorman, Jim Baker, só um abria os seus livros contábeis para que eles fossem auditados por uma organização independente de contadores cristãos. O nome dele era Billy Graham. Só ele. E, ao longo da década de 80 e da década de 90, começaram a vir à tona vários escândalos envolvendo esses evangelistas famosos. Em 1980, o Jimmy Swaggart denunciou o Marvin Gorman por infidelidade conjugal. Disse que o Gorman estava traindo a esposa. E o Gorman se vingou do Jimmy Swaggart da seguinte forma. Ele contratou um detetive particular para seguir o Jimmy Swaggart por todo lado. E esse detetive descobriu que o Jimmy Swaggart estava andando com prostitutas, visitando prostitutas. E o Jimmy Swaggart foi destituído do pastorado por 1 ano.
Ele apresentou muitas desculpas à sua igreja, cheio de lágrimas, né? Isso foi em fevereiro de 88 e as palavras dele foram registradas. Pequei contra vocês, pequei contra o Senhor e peço que o sangue precioso me lave e me purifique de todas as manchas, atirando-as nos mares do perdão divino. Jim Swaggart reassumiu o seu império e 3 anos depois ele foi apanhado pela polícia com outra prostituta. O nome dela era Rose Garcia. Ela estava com ele no carro, que estava trafegando na contramão. E quando perguntaram à moça por que ela estava no carro com o Jimmy Swaggart, ela disse assim: ele me convidou para fazer sexo com ele. É isso que eu faço. Eu sou uma prostituta. O Robert Tilton, um televangelista americano muito famoso também, nos anos 80 e 90, caiu em desgraça depois que uma investigação revelou que ele jogava no lixo todos os pedidos de oração que ele recebia, junto com as doações, mas as doações ele não jogava no lixo, né? Sem ler um sequer. Mas ele arrecadava nada menos do que 80 milhões de dólares por ano. Eu quero lembrar aqui, irmãos, já terminando, uma frase de um juiz da Suprema Corte, Luiz Brandeis. Ela foi dita em 1914. A luz do sol é o melhor desinfetante. Os falsos profetas ainda estão aqui em plena atividade. Vocês reconhecem aqui no Brasil? Eles estão andando pelo mundo. Eles se passam por mensageiros de Deus. A mensagem deles atrai multidões. A mensagem dele faz com que essas multidões lhes deem milhões e milhões de reais. Eles têm tido sucesso nos termos mundanos. Eles têm enriquecido. Eles têm acumulado fortunas pessoais. Então, irmãos, nesse caso, sucesso não é um critério adequado para julgar a veracidade da mensagem. Uma vez, eu fui a um congresso dos puritanos, não existe mais, e conversando com um determinado pastor, ele chegou para mim e disse assim: eu vim aqui porque fui convidado e pagaram a minha inscrição, minha estada, mas o pessoal é tudo fracassado. As igrejas deles aí, tudo pequenininha, 40 membros, 50 membros, a minha igreja é cheia. O negócio é o seguinte: nada de ficar falando de doutrina, temos que pregar o evangelho. No caso dele, igreja cheia é indicativo de sucesso. Mas sucesso, nesse caso, realmente não é um critério adequado para julgar a veracidade da mensagem. Lembram de Estevão? O maior fracassado, o pregador mais fracassado da história, né? Pregou e, como resultado, o que aconteceu? Nenhum convertido. E, pelo contrário, mataram ele. Acharam a pregação tão ruim. Espero que vocês não façam isso, né? Tão ruim que acabaram matando o pregador. De que adianta, irmãos, ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Deus não nos chamou para ter sucesso, mas para que sejamos fiéis. Pensemos nisso, irmãos. Irmão, estamos aqui diante da ceia. E se você não se alimenta da palavra verdadeira, sabe o que isso vai ser para você? Pão da padaria. Nada mais e nada menos. Você só se alimenta verdadeiramente do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, à medida em que você se alimenta verdadeiramente da sua palavra revelada. Que Deus nos abençoe. Amém.